Bem, então, uma boa noite para todos. Boa noite. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, abençoe e inspire a todos nós, que sintamos a paz dos benfeitores a nos envolver e que sintamos também as vibrações de fraternidade, de amor, nos coloquemos de coração aberto e receptivo para recebermos todo o fluxo que nos chega do alto de luz, de inspiração, para que tenhamos mais discernimento nas escolhas, na caminhada, mais força para os testemunhos e assim possamos avançar no caminho que nos está proposto, prosseguindo para o alvo, como nos diz o nosso querido Paulo. Antes de mais nada, de propriamente começarmos a nossa reflexão, eu gostaria de agradecer pelo convite que nos foi feito. Esta minha primeira palestra presencial em quase 2 anos, na verdade a última foi em março de 2020, então fiquei muito feliz se pudesse ser aqui com amigos tão queridos em Dourado, já com saudades, de todos, há muito tempo não nos víamos, e temos a oportunidade de estarmos aqui juntos, com os devidos cuidados, mas estarmos aqui juntos, comungando, desse espírito de fraternidade e das luzes do Consolador. Então, que o Mestre possa abençoar e inspirar a todos nós. E o tema que pensamos para esta noite nasceu de uma leitura que fazíamos esses dias da sempre surpreendente obra psicográfica do nosso querido Chico. Por mais que nós leiamos, por mais que estudemos, sempre nos deparamos com um texto novo, com um livro novo que antes não conhecíamos e com pérolas, então, que nós vamos extraindo nesse processo de ir acompanhando, de ir mergulhando nessa obra do nosso querido Chico, claro, dos vários espíritos que por meio deles se comunicaram conosco. E recentemente lia uma mensagem do nosso querido André Luiz, que se encontra no livro Endereços de Paz, capítulo 29, sob o título Riqueza. E achei muito interessante a abordagem que André Luiz traz em torno do assunto. Porque quando pensamos nessa palavra, geralmente resumimos a questão ao aspecto material, à posse ou não de recursos amoedados, ao metal que venhamos a ter, ou a posses, bens. No entanto, a questão analisada do ponto de vista espiritual é muito mais ampla. E essa, aliás, uma das finalidades do Espiritismo em nossas vidas. Justamente nos fornecer um óculos ou um conjunto de lentes que nos permitam enxergar as coisas mais corriqueiras da vida por uma nova perspectiva, por um novo prisma, por um novo ponto de vista. Como dirá Kardec, um dos trechos mais interessantes, particularmente gosto muito dessa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, item 5, intitulado O Ponto de Vista. Quando Kardec faz uma síntese maravilhosa do que é a finalidade do Espiritismo. Mudar o nosso ponto de vista acerca das coisas mais elementares da vida. Uma coisa é pensar o corpo físico apenas na perspectiva da matéria. Outra coisa é entender o que é o corpo físico à luz do espírito, da realidade espiritual. Uma coisa é pensar uma enfermidade apenas da perspectiva da matéria. Outra coisa é compreender o que é uma enfermidade, a sua finalidade, as suas causas, do ponto de vista do espírito. Assim, tudo na nossa vida. Uma coisa é pensar a educação do ponto de vista material, outra coisa é pensar a educação do ponto de vista espiritual. Uma coisa é pensar religião apenas do ponto de vista material, outra coisa é pensar religião realmente no seu aspecto transcendente e assim tudo mais, e não é diferente aqui, no que diz respeito às posses, aos recursos materiais. Então, parte fundamental da nossa experiência espírita e da nossa experiência com o Evangelho, Espiritismo e Evangelho, na verdade, se fundem numa finalidade suprema só, é renovarmos como indivíduos e, por conseguinte, renovarmos a nossa maneira de enxergar a vida, as circunstâncias, tudo que vamos encontrando caminho afora. Porque então o nosso olhar para a dor será diferente,
a nossa relação com o corpo será diferente, a nossa relação com o trabalho material será diferente, a nossa relação com os familiares será diferente. Pelo menos em tese, é o que se espera daquele que sinceramente abraça a proposta com Cristo. É verdade que muitas vezes temos sido talvez um pouco relapsos nesse processo. O conhecimento já nos visitou, trouxe-nos elementos para estruturarmos uma nova visão da vida e das coisas, mas estamos ali meio que aguardando alguém fazer essa mudança por nós. O alto nos fornece o material de construção, mas os artífices, os pedreiros da nova vida, da nova casa, do edifício de uma vida renovada, somos cada um de nós. Por isso eu mencionava, né, a obra tão vasta do Chico. A gente vai descobrindo alguns livros tão interessantes até no título, né? E ele tem um livro, Emmanuel, chamado Material de Construção, cuja finalidade, ele coloca isso no prefácio, é justamente indicar-nos isso. Olha, nós, os espíritos, nós damos o tijolo, nós damos o cimento, nós damos a areia, mas quem vai ter que fazer o processo é cada espírito. Porque assim define o Espírito de verdade: somos artífices da nossa própria imortalidade. Então a gente fez essa introdução para compreendermos melhor aonde André Luiz quer nos levar com a reflexão. Ele vai tratar deste assunto, que é um assunto muitas vezes debatido, é um assunto, ou melhor, é um objetivo por muitas e muitas criaturas buscado assim exasperadamente. Quantos não são os corações ainda que tanto se afligem em busca da riqueza apenas do ponto de vista material? Tanto se afligem por ela e às vezes passam até por cima de princípios da voz da consciência para alcançar, e aí sofrem para alcançar, depois sofrem tentando manter, porque é o medo de perder, é a avareza que na verdade se converte numa prisão para o espírito, quando não estão alcançando ainda o que é a verdadeira riqueza. Porque ela não está associada diretamente a recursos materiais, a riqueza entendida em sentido mais amplo. Existirão muitos indivíduos pecuniariamente desprovidos, sem tantos recursos, e, no entanto, imensamente ricos. Como existirão muitos indivíduos pecuniariamente bem providos, repletos de posses materiais, e que, no entanto, estão em verdadeira miséria da alma e do espírito. Como o caso daquele pai que, certa feita, procurou Chico desesperadamente após a perda do filho. A convivência, né, que não pôde manter por conta de estar sempre voltado para a aquisição de mais recursos e tal, e de repente, de inopino, o espírito do filho é chamado de volta à vida maior. Então aquele pai é colhido de surpresa, no desespero, né? O seu mundo como que caía, porque ele estava apenas fixado nas questões materiais e agora via que existiam coisas de mais valor, para as quais ele não estava dando o devido valor. E ele chega lá para o Chico, disposto a pagar qualquer preço para receber uma mensagem do filho, uma carta psicografada que fosse. E insiste, o Chico lhe explicando que não era bem assim, não era ele quem tinha essa autoridade ou quem dava essa autorização. A coisa é muito mais de lá para cá, depende de uma série de fatores, da condição do espírito, se há uma autorização para tanto. Enfim, acabou não sendo possível dar uma mensagem a ele, mas ele ofereceu todos os recursos que teria para receber a mensagem. Mas pelo menos saiu dali mais consolado, com o jeito amoroso do Chico e tal. E aí quando o Chico deixa o irmão, né, o irmão parte, e ele volta ao diálogo com alguns amigos que ali estavam, o Chico diz: é um irmão tão pobre, mas tão pobre que ele só tem dinheiro. Porque por ora, no radar da sua vida, no plano de suas buscas existenciais, só existia a busca por aquilo que brilha aos olhos, por aquilo que podemos tocar, por aquilo que podemos acumular, mas que na verdade não é nosso. Esperamos, tenha ele ali, a partir daquela experiência, né, aberto o seu coração e a sua mente para novas perspectivas sobre o que é de fato ser rico. E é isso que nós buscamos aqui com o auxílio do nosso querido André Luiz.
Então, como eu mencionei, a mensagem se encontra no livro Endereços da Paz. Interessante, mais um dos títulos interessantes de obras do Chico, Endereços da Paz. Como a nos dizer que se quisermos de fato encontrar a paz ou construí-la, temos de passar aqui pelos assuntos que esses capítulos vão tratando. E ele vai tratar de assuntos diversos, né? O título é Riqueza e ele começa com uma abordagem que também vemos muito em Emmanuel. Na verdade, muitos dos espíritos mais conscientes, espíritos mais adiantados, né, eles vão recorrer a esse recurso de ilustração, de explicação para nós, trazendo-nos a lição para mais próximo do nosso entendimento, fazendo-a mais palpável, mais acessível. Eles vão se utilizar de exemplos da natureza para explicarmos princípios espirituais, princípios da lei divina. Isso é muito interessante, na verdade, porque aprendemos também com os Espíritos, no Livro dos Espíritos, que as leis divinas estão gravadas na natureza. Questão 626 do Livro dos Espíritos. E quanto mais maduro é o espírito, quanto mais interessado ele está em Deus, na sua lei, já entende essa busca como absolutamente fundamental para a sua felicidade e o seu progresso, mais ele começa a notar a natureza. E não somente notar, não somente se admirar, mas também estudar, ler, perceber a mensagem divina que nos cerca todos os dias. Quando vamos para o trabalho, ao ver uma flor, os pássaros, o pôr do sol, ao ver um regato, enfim, as múltiplas expressões da natureza, que, como dizia o apóstolo Pedro na sua carta, né, são expressões da multiforme graça de Deus. Eu gosto dessa expressão de Pedro. A graça divina, ela é multiforme. Deus, ele não nos alcança apenas de um jeito. Deus é tão misericordioso que ele nos busca por 1000 portas diferentes. Ele busca todas as janelas da nossa alma. Então é pelo som, é pelo olfato, é pela visão, pelo tato. Pela multiforme graça de Deus, nós vamos aos poucos acessando o Criador e a sua lei. E a natureza é um grande livro, onde estão também gravadas essas leis, assim como na nossa consciência. O espírito maduro, portanto, é aquele que vai fazendo essa conexão entre o que há nele e o que ele vê fora dele. O que está na natureza repercute nele. E o que está nele, em termos de amadurecimento, o faz ver de maneira diferente a natureza. E então que se estabelece um processo de aprendizado. Um processo de encantamento que leva ao progresso, ao amadurecimento. Por isso, talvez, sempre gosto de lembrar isso, quando nos recordamos do caso do Colégio Allan Kardec, lá em Sacramento, fundado no início do século XX por Eurípides Barçanufo, ele que passava por momentos difíceis, depois que se tornou espírita, muitos dos pais retiraram os alunos da escola, o Liceu Sacramentano, e ele já não tinha mais como continuar e pensava em fechar aquilo no momento de um certo abatimento. Ele se encontrava ali pensativo, reflexivo, ele sente a presença de um espírito cuja vibração o deixou simplesmente atônito. E ele sente então o desejo, a vontade de escrever, de psicografar. Ele até reluta porque começou a perceber quem era o espírito e não se julgava digno de tal visita, de tal presença. E não foi só uma vez que esse espírito veio ter com ele, denotando talvez uma amizade antiga. Era o espírito de Maria de Nazaré. É preciso nos recordarmos, Eurípides Barçanufo foi, em encarnação pretérita, como nos informa Emmanuel, um dos discípulos de Inácio de Antioquia, que por sua vez era muito próximo a João Evangelista. Então, muito provavelmente, naqueles tempos, Eurípides Barçanufo conviveu com Maria, que esteve junto de João em Éfeso, que esteve ali junto de João por um bom tempo após a partida de Jesus, como nós sabemos. O mestre solicita: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Então, passado um tempo, ela se dirige para Éfeso com João. Então, talvez venha desses tempos a amizade. Estamos apenas cobrando aqui. Mas imaginamos, dado o carinho que esse espírito tinha por ele e ele por ela. Então, Maria
vai ali e traz uma psicografia bem curta, está registrada na principal biografia de Eurípides, O Homem e a Missão, de Corina Novellini. E ela diz então que ele não fechasse a escola, que ele trocasse o nome, deixasse aquele antigo nome, que ainda era resquício das vaidades dos homens, colocasse ali Colégio Allan Kardec, que ela acobertaria o colégio sob o seu manto, e ela então lhe pede duas coisas: que ele ensinasse o evangelho do seu filho às quartas, e assim ele o fez, enquanto esteve encarnado, e que ele também ensinasse astronomia às crianças, que as ensinasse a contemplar a magnificência da obra de Deus. Eu sempre fiquei a me perguntar por que esta solicitação. A primeira, diríamos, é óbvia, né? A primeira não tem nem o que dizer. Agora, a segunda solicitação me deixava assim reflexivo, e foi então, nesse estudo das questões da natureza, que a gente vai perceber que é isso que no fundo ela queria: ensinar aqueles espíritos a, pela contemplação da grandeza da obra divina, aprenderem que essa lei também está aí na natureza ao nosso redor, assim como Jesus no Evangelho nos diz: olhai para os lírios do campo, observai os pássaros do céu. Não é simplesmente retórica, é instrução, é orientação de fato que Jesus nos dá. Aprendei com a natureza. E é o que a gente vai ver aqui André Luiz se utilizando deste recurso, assim como Emmanuel em tantos outros textos o fará também, assim como os grandes mestres em geral se utilizaram desses recursos, o próprio Mestre Divino, Jesus. Quantas vezes não se utilizou ele de símbolos da natureza? Em outras tradições espirituais, quando a gente vai nos Vedas, por exemplo, no Bhagavad Gita, quando a gente vai nos Upanishads, a gente sempre, no Tao Te Ching, nós vamos vendo sempre esses símbolos da natureza, porque lá está também a lei divina. E aí ele diz assim: rico é o pântano pelos depósitos de matéria orgânica. Quem olhasse um pântano, numa primeira abordagem, numa primeira análise, identificaria aquele aspecto assim não muito agradável, talvez o odor também não muito agradável. Pântano não serve ali para plantar, é muito alagada, não dá para ter uma seara. Então, quem se fixasse numa visão superficial, do ponto de vista apenas da matéria, talvez condenasse o pântano, dizendo: para nada presta, é um solo, um terreno perdido. No entanto, do ponto de vista do espírito, ensina-nos André Luiz a ver as coisas mais profundamente. O que eu posso extrair dali? Aquela matéria ali barrosa, aquela matéria ali toda úmida, pode não ser útil naquela circunstância para uma seara, mas e extraída dali e transportada para outro local? Não será ela talvez muito fértil, como um adubo, como é o esterco? Também, no primeiro olhar, o esterco não é muito agradável, o cheiro não é dos melhores, nem tampouco a aparência, e no entanto qualquer jardineiro, qualquer um que mexe aí no seu jardim saberá do valor de fecundidade do esterco. Transportemos o símbolo para a nossa experiência. Quantas vezes nós não vamos lidar com o pântano dos outros? As ofensas que por vezes nos chegam não é uma parte, uma parcela do pântano que o outro ainda traz por dentro que acaba chegando até nós? E alguém poderia apenas se fechar na posição para nada presta, maldizendo, devolvendo o mal com o mal, odiando a pessoa que ainda nos prejudica, ou nos ofende, ou nos calunia. No entanto, um espírito mais sábio perceberá que está ali a ocasião mais propícia para o desenvolvimento da árvore do perdão e da indulgência. A ofensa que nos chega do outro, o esterco que nos chega do outro, se bem aproveitado, pode ser material extremamente valioso para que a árvore do Evangelho em nós floresça. Porque o bem consegue extrair o bem mesmo do mal. O bem é tão poderoso que até o mal ele converte a seu benefício. Se alguém duvidasse disso, basta lembrar de Jesus.
A cruz que nós ofertamos a Ele não foi do pântano dos nossos vícios? E o que Jesus fez deste pântano? Fincou aquela cruz que nos lembra uma árvore de vida a florescer para a eternidade e para o futuro da humanidade. Não por acaso, no hebraico, a palavra madeiro, que é a palavra utilizada para fazer referência à cruz, e árvore, são a mesma palavra, etz, como dizer que aquela cruz era uma árvore, a árvore da vida. Jesus pegou o esterco, que era o que nós podíamos dar a Ele naquele momento, e mesmo daquilo, Ele extraiu frutos que ainda hoje nos beneficiam. Então, quem olhasse uma primeira perspectiva, diria: o pântano nada vale, essa terra para nada presta, não tem valor algum. No entanto, à luz do Espírito, quanta riqueza daí não se pode tirar. Aquele indivíduo para nada presta, está perdido, vicioso, mas a misericórdia divina às vezes transforma uma Madalena ou um Saulo, que para a sociedade estavam ali perdidos nos seus excessos, transforma-os em árvores de vida, em exemplos imorredouros de transformação. Segue ele. Rica é a enxurrada pelos recursos de adubação. Mesma ideia. Quantas vezes não nos sentimos em nossa vida como que levados de roldão por uma enxurrada de provas, uma enxurrada de dificuldades? É aquele momento na vida que parece que tudo vem de uma vez. Abriram-se as comportas e aquilo vem arrastando. E quando a gente está ali no turbilhão, sendo levados, arrastados por aquilo, a gente só sabe, muitas das vezes, praguejar e reclamar e exigir ou questionar o alto: onde está o auxílio, por quê, e etc. Quando se tivéssemos um pouco mais de paciência, ou se aprendêssemos com o passado, porque já passamos por isso outras vezes também, e estamos aqui, melhores, mais maduros, mais resilientes. Então, se a gente fixasse um pouco o que já é lição aprendida, saberíamos que basta esperar um pouco mais, um ano que seja, 2 anos, uma encarnação que seja, esperemos com perseverança, e ao final, ao passar da enxurrada, estaremos em uma outra circunstância, talvez, de muito mais fertilidade do Espírito. Porque se ela vem gerando caos, gerando um movimento que talvez não queríamos fazer, nos impulsionando a dar passos talvez que hesitávamos em dar, se ela vem causando todo esse incômodo, é certo também que ela vem limpando, que ela vem arrastando tudo que estava ali atravancado, tudo que estava prejudicando, bloqueando talvez o fluxo da vida, renovando-nos o nosso mundo interior, impelindo-nos a abrir as comportas do coração para deixar passar todo o entulho que estava acumulado. São os espíritos que então aprendem, mesmo ali naquela enxurrada, sabendo esperar, a condição que virá depois será muito propícia a sementeira. Então, mais uma vez, algo que analisado numa primeira instância parece apenas prejudicial, para aquele que aprende a esperar, para aquele que consegue, com o olhar do Espírito, ver além, torna-se instrumento de desenvolvimento. Rica é a argila pela maleabilidade com que obedece ao oleiro. A argila está lá, nas margens do rio, relegada, por poucos vista, no entanto, o oleiro, que a conhece com mais intimidade, que já aprendeu a trabalhar a sua maleabilidade, que a umedece com a água viva do amor, para que então ela se torne maleável, extrai dela a cerâmica belíssima, que depois vai ornamentar a nossa casa. Quem olhasse ela lá, largada às margens do rio, nada daria a ela. No entanto, quando ela é feita, o vaso, a cerâmica ornada, embelecida, que estará, embelezada, melhor dizendo, que estará em nossa casa, nem parece o que era antes. Assim também o Espírito, que vai se tornando um oleiro de si mesmo, que vai se tornando um artífice,
que sabe que o barro às vezes chega duro, um pouco intratável, mas se eu molhá-lo com a água do amor, ele se torna maleável. E o indivíduo vai então fazendo ali uma obra-prima. Esse barro pode ser, por exemplo, um filho desafiador, um companheiro difícil. No início muito duro, o barro ali, impermeável, difícil de tratar, mas se a gente vai molhando aos poucos aquele barro com a água, ele vai se tornando mais maleável, mais flexível. E aí a gente vai conseguindo, aos poucos, moldar aquele coração. Assim como nós. Não tem sido outro esforço do alto, por séculos, senão tornar o nosso coração mais maleável. Coração duro que tem sido, aos poucos, ao contato com o amor de tantos, que tanto tem feito por nós há séculos, aos poucos, nosso coração começa a amolecer, começa a se tornar mais trabalhável. Por isso Isaías, o profeta, usa esse símbolo tão bonito. Ele compara a criatura a um vaso e Deus ao oleiro. O Senhor da vida é o oleiro que vai aos poucos nos moldando, mas é preciso que ao longo da vida, lidando com as dificuldades, a gente vá ganhando essa maleabilidade. Rica é a pedra pela segurança que oferece a construção. Pedra, numa perspectiva, pode ser dureza, pode ser obstáculo, mas numa outra perspectiva, mais profunda, é sustentáculo. Querem ver um exemplo? Aquele dos apóstolos que foi denominado Pedra. Pedro. Esse não era o nome dele, ele se chamava Simão apenas, Simão. Mas Jesus, como era hábito naquela cultura, deu um apelido a ele, deu um apelido também aos filhos de Zebedeu, os chamava de filhos do trovão. Pedro foi chamado de pedra, e aí alguém poderá se perguntar, por quê? Eu acho que, num primeiro momento, não é tão difícil assim de entender por que Pedro era uma pedra. Eu acho que quem lê as obras de Humberto Campos, né? Quem lê o próprio Evangelho, vai vendo que no início o nosso amigo era complicado, muito amoroso, muito solícito, mas também turrão, duro, teimoso, áspero com os outros, porque ele era o maior dos apóstolos. Ele queria se colocar como o mais fiel dos apóstolos. E com os outros, com aqueles, os perdidos de alma que chegavam em busca de Jesus, ele era bem duro. Quem é você para vir aqui? Quem é você? Eu sei o que você fez. Como é que você tem coragem de vir aqui procurar o mestre? Né? Ele era o cão de guarda de Jesus. Bastante duro. Pedra. Mas aí que está, Jesus não via só essa pedra como obstáculo. Ele via o que essa pedra viria a ser. Poderia ser. E de fato se tornou. Porque com toda a paciência, com todo o carinho, Jesus, ao longo de 3 anos de convivência, vai trabalhando aquela pedra. Talvez Pedro tenha sido o que mais conviveu com Jesus, claro, com exceção de Maria, que esteve muito tempo com o Mestre antes do início da sua missão pública, mas durante a missão pública talvez tenha sido Pedro aquele com quem ele mais conviveu. Jesus geralmente ficava na casa de Simão Pedro. E aquele Pedro que se achava assim tão forte, uma pedra de firmeza, que disse na última ceia, de maneira nenhuma, mestre, para onde você for eu vou. Se preciso for, morrerei por ti. Esses outros aí que deixaram que você lhes lavasse os pés, são os ingratos. Os meus pés você não lavará. Porque ele queria se mostrar, né? O diferente ali. E Jesus fala, Pedro, Pedro. Primeiro diz, se não deixares eu lavar-te os pés, não tens parte comigo. Em outras palavras, abaixa um pouco, Pedro. Menos. Mais humildade um pouco. E depois, isso deixou Pedro chateado. Pedro, a sua precipitação se faz credora de maiores lições, porque em verdade te digo que esta noite mesmo não cantará o galo, sem que tenhas me negado 3 vezes. Descobrirás, Pedro, que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Então ele que era aquela pedra de dureza,
estava por perceber que aquela pedra, aquela firmeza toda também tinha as suas rachaduras, também tinha as suas fragilidades. E nós todos sabemos o desfecho, como Pedro nega, como Pedro amargamente chora. Mas depois Pedro só ergue. Pedro não desiste, Pedro recomeça. Pedro, pelo próprio chamado, pelo próprio amor que nutriu por Jesus, segue adiante lidando com as suas imperfeições. E nós todos conhecemos o Pedro transformado que já vemos no livro Paulo Estevão. No livro Paulo Estevão já temos outro Pedro, bem diferente do Pedro antes da partida de Jesus. O Pedro que se tornou de fato uma pedra, mas uma pedra de sustentação, de apoio. Ele era o equilíbrio entre um Paulo, um enérgico, e um Tiago, mais convencionalista. Um puxando para um lado, outro puxando para o outro, mas Pedro trazendo-os para o meio. Sem ele, muito provavelmente, diz Emmanuel no Paulo Estevão, o cristianismo teria debandado. Pelas decisões firmes, humildes, mas de sustentação que ele trouxe pela própria experiência. Então é o exemplo aqui da pedra. Rica é a ostra que encerra a pérola no próprio seio. Quem olha uma ostra por fora não vê nada assim de tão belo, acha até meio estranho aquele bicho, parece até meio esquisito, mas quando aquilo se abre, se revela então a beleza da pérola, a gente percebe como que das coisas aparentemente mais sem valor, Deus às vezes consegue extrair as coisas mais valiosas e mais belas. Paulo mesmo diria na sua epístola aos Coríntios que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes, as coisas assim não tão valiosas para o mundo para confundir os presunçosos, as coisas assim de não tanto destaque para confundir aqueles que buscam desesperadamente o destaque. Deus ele vai apresentando esses contrastes para que o espírito possa despertar e entender ou refletir sobre o que é a verdadeira riqueza. Rica é a árvore pelos tesouros que espalha, rico é o cerro bruto pelos metais que esconde, rica é a areia que defende o leito das águas, rica é a fonte que auxilia sem recompensa, rica é a forja, mesmo a forja, o malho, pelas utilidades que produz, que seria da indústria no mundo, que seria do desenvolvimento do progresso material, não fosse a força enérgica do fogo, do malho, da forja, da têmpera, sem a qual não teríamos o aço, sem a qual não teríamos tanto de recursos que hoje fazem parte das construções, dos veículos, enfim, daquilo que está presente na nossa vida em toda parte, graças ao malho, ao fogo, à forja, à têmpera. Rica é a dor pelas lições que ensina. Mestra divina, que muitas vezes nos ensina onde o amor por ora ainda não conseguiu nos esclarecer. O amor geralmente vem primeiro, convidando-nos a caminhos mais suaves, mas respeitando-nos o livre-arbítrio, segue adiante. Vem então a mestra dor, conduzindo-nos por caminhos mais ásperos, mas que também nos educam, nos levam aos mesmos fins. Por isso Leon Denis dirá no seu magnífico livro, O Problema do Ser, do Destino da Dor: não te digo busques a dor, mas quando ela se erguer inevitável em seus caminhos, acolha como uma amiga. Aprenda a conhecer a sua beleza austera, a entender as suas lições sublimes. Tudo isso, então, meus amigos, é expressão de riqueza, para muito além do que simplesmente recursos materiais. Como dirá André, num capítulo deste mesmo livro, no capítulo 11, em que ele trata do assunto de maneira muito similar, ele dirá que riqueza, na essência, é o aproveitamento real das concessões que a vida nos traz em nome do Senhor, dos recursos que a vida nos confere em nome do Senhor. Então, riqueza é aproveitamento real. Riqueza é exigir menos e reconhecer mais o quanto a vida nos dá. É fazermos pobres em espírito
porque paradoxalmente aí se faz a verdadeira riqueza. Como não nos lembrarmos aqui de um Francisco de Assis, que passou para a história conhecido como noivo da pobreza, porque nos ensinou essa riqueza em espírito, que não estará associada diretamente aos recursos materiais. Existirão indivíduos desprovidos de recursos materiais e que estarão também pobres, pela inveja, pela revolta, como existirão indivíduos que terão mais recursos materiais e, no entanto, serão também ricos em espírito, porque humildes, porque caridosos, porque compreensivos. Então, uma questão de espírito, postura de espírito. E fortuna, dirá André neste capítulo 11, de modo nenhum se reduz ao metal ou ao papel amoedado. Fortuna, em verdade, é valor do espírito, é bênção da alma, é luz do coração. E é isso que a gente precisa ir aprendendo, porque quanto menos exigentes nos fazemos, quanto mais simples e mais humildes, independentemente dos recursos que venhamos a ter, mais conseguimos enxergar e extrair riqueza da vida. Porque todos, diz-nos Emmanuel, quando nos livramos dos farrapos dourados da ilusão, percebemos que somos infinitamente ricos pelas oportunidades de aprender e servir, de aperfeiçoarmos e de amar, que estão acessíveis e abertas a todos nós. Por isso nos recordamos dos Espíritos, lá em O Livro dos Espíritos, na questão 926, quando tratam do assunto com Kardec. Kardec, na verdade, faz a seguinte pergunta: a civilização, multiplicando as necessidades, não multiplica também as fontes de aflição? E a resposta dos Espíritos é das mais interessantes. Eles dirão: vossos males estão na razão direta das necessidades factícias que criais. Factícias são ilusórias. Quantas necessidades não julgamos ter que em verdade não são? Quantas coisas não acreditamos que é impossível ser feliz sem aquilo e, no entanto, é. E, na verdade, aquilo, ou o desesperado apego, o anseio por ter aquilo, às vezes tem se constituído um entrave maior para que sejamos mais felizes desde já. E aí eles acrescentam: há muitos males, há muitas aflições se poupa aquele que sabe restringir os seus desejos, porque o mais rico, concluem eles, é o que menos necessidades tem. É o que alcançou a riqueza da simplicidade em espírito, da qual Francisco de Assis é para nós um protótipo, da qual Jesus, na verdade, é o maior exemplo. Porque Jesus, em termos de recursos, nada teve, como diz o Evangelho, nem mesmo uma pedra para reclinar a sua cabeça. E alguém duvidará que foi ele o Espírito que mais enriqueceu a terra, que segue enriquecendo a terra e a cada um de nós? E é o que André vai dizer aqui mais adiante, onde há luz de inteligência, não há penúria. Cada coração pode ser um manancial de bênçãos. Doar estímulo, fraternidade, alegria, consolo, esperança e amor é mais que transferir as bênçãos dos recursos amoedados. Estejamos apostos para trabalhar e servir, sem olvidarmos que se há grandes benfeitores da humanidade que semeiam fortunas incalculáveis na preservação da saúde e da instrução da vida comunitária, Jesus ainda e sempre é o maior de todos os redentores da terra, porque ofereceu ao mundo a própria vida no sacrifício supremo do próprio coração. E com isso legou-nos o maior tesouro que já acessamos. Me faz recordar aquela passagem muito interessante no livro Paulo e Estevão, quando Paulo e Barnabé estão na primeira viagem apostólica. Haviam acabado de deixar Antioquia da Psídia e se dirigiam à Galácia, e a dificuldade era intensa na viagem, muitos desafios, era muito hostil o terreno, então eles caminhavam ali com muitas dificuldades, e depois de um dia inteiro de caminhada, exaustos, buscam a proteção de uma caverna para passarem a noite. Conta-nos Emmanuel que fazem uma refeição frugalíssima. Imaginamos, um pedaço de pão ali com água. E aí acendem uma lareira
vão noite adentro conversando sobre o Evangelho. Felizes, assim, né? Com aquela alegria transbordante, falando do príncipe dos príncipes, da riqueza que ele trouxe à terra, que era a maior riqueza, o maior tesouro que a humanidade já havia visto, quando então eles são surpreendidos. Adentram de surpresa ali na caverna 2 assaltantes, com uma tocha, e percebem logo que Barnabé estava com uma bolsa, com parte dos recursos que eles tinham para a viagem, já pedem logo a bolsa. Paulo, com profunda presença de espírito, sereno, diz: passe a bolsa a eles, Barnabé, Deus proverá de outra maneira. Sereno. E então um dos assaltantes diz assim: nós ouvimos aí que vocês falavam de um tesouro, de um príncipe. Que tesouro é esse? Que príncipe é esse? E aí Paulo, sem perder nunca uma ocasião, né? Muito inspirado pelo é verdade. Aqueles pergaminhos ali que estão na mão dele são um mapa para esse tesouro. Quem seguir esse mapa e encontrar esse tesouro nunca mais terá necessidade. Ele é o maior dos príncipes que há de reinar sobre todos. E aí o assaltante fica até assim, né? Dá esse pergaminho aí. Eram as cópias dos evangelhos que eles traziam. Né? E ele guarda aquilo, ó. Bem, graças a Deus da gente não matar vocês. Apagam a tocha e entram na noite e somem. Sabe-se lá o que foi deles. E aí Barnabé, depois que passou tudo, né? E agora? E aí Paulo responde: a missão continua muito bem. Não contávamos com essa bendita oportunidade de pregar o Evangelho aos nossos irmãos. Olha a situação que ele tirou: riqueza, possibilidade, recurso. Aí Barnabé fala: tá bom, eles levaram os pães de cevada também, as nossas capas. E aí Paulo, sempre sereno: tem muitas frutas aí pelo caminho, e com relação à proteção a gente pode contar com o musgo das árvores. Logo, logo, quando a gente chegar na próxima cidade, eu arrumo um emprego como tecelão, você como oleiro, e aí a gente segue adiante. E aí Barnabé, ainda um pouco triste: tá, mas eu me contento, digamos assim, né? Eu me conformo com absoluta carência material. Mas eles nos levaram as cópias do Evangelho. E é então que Saulo enfia a mão aqui dentro da sua túnica e tira uma outra cópia que ele guardava junto do coração, que era aquela que ele havia ganhado de Gamaliel, que por sua vez havia ganhado de Pedro. Então a alegria volta a transbordar naqueles olhares, porque eles poderiam prescindir de todo o conforto do mundo, mas da palavra divina não, porque ela era a riqueza que haviam encontrado, a riqueza daqueles que se fazem simples, bem-aventurados, porque encontraram a abundância da vida em Deus que nos cerca em toda parte. Possamos então buscar essa riqueza espiritual, que não nos falte luz, nunca disposição e amor para o caminho, porque quem com Cristo caminha, quem com Cristo vive, vive em abundância. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.